entender como é que a gente monta um aquário e como é que a gente mantém esse aquário bonito na nossa casa com o Ricardo de Oliveira, que começou com a história de aquário através do hobby. Você mesmo já tinha o seu aquário, é isso? Já tinha. Hoje você tem um aquário, você me disse, de peixes... Hoje eu tenho de água salgada. De água salgada. É um aquário grande? De 250 litros. Opa, é um aquário bem grandão, né? Em vista do que tem no mercado, é pequeno. É? Quantos pequeno. peixes tem no seu aquário? Tem 6 peixes. 6? Bonitos. Bonitos. Quais são os peixes mais comuns, os mais apreciados? Para água doce hoje? Para água doce. Para água doce hoje tem carpa, tem Carpa. king. Isso. A carpa é um peixe que a gente vê ela em lagos, mas é um peixe que pode viver num aquário? Quando ela é pequena, pode. Tá. Só que ela vai crescer. Então, vai crescer, você tem que trocar de aquário pelo menos um ano, ela já começa a ter um tamanho dobrado. Olha então, aí tem que como ser ela é retirado. linda, né? E tem um colorido muito especial Tem a carpa. colorido. É indicado mais para lago. Você falou de carpa, o outro? O king. Kingyu. King. Como é que é o kingyu? O king é uma cauda bem comprida, gordinho. Aquele sim pode ser colocado em aquário. Que ele mantém bem. Não cresce tanto. A carpa cresce bem mais rápido. Tá. Depois do kingyu. Kingyu. Ah, que tá aí, ó, o kingyu. O que mais que a gente tem que a gente pode exemplificar? Tem os paulistinhas. Paulistinhas. Paulistinha. É um peixe pequeno, que fica aí até uns 6 centímetros. Ele é como se fosse uma espécie de brilho no aquário, né? Quando eu vejo um paulistinha, ele tá ali mais agitadinho, ele parece que dá um brilho. É, um tom meio prata com azulado, é bonito. É bonito. Bonito. Qual seria um outro? Tem a molinésia. Molinésia. A gente pode misturar esses peixes que você tá falando? A Com carpa com não. o kingyu? Não é aconselhado. Não é aconselhado Não. com a carpa. Com a carpa e o Mas eu kingyu. posso colocar... nem com a carpa, nem com o kingyu. Mas eu posso colocar o paulistinha com a molinésia. Pode colocar paulistinha, pode colocar a molinésia. Qual seria um outro? Tem o plati. 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 O plati, como é que é? Ele é colorido? O plati é do mesmo formato da molinésia, só que ele é mais compridinho. A molinésia é um pouquinho mais gordinho. Tá. Então, na hora que a gente vai montar um aquário, precisa, antes de mais nada, também entender sobre esses peixes, né? É, e também. Pra não misturar os peixes que não podem conviver juntos. Isso, e também tem o teste, né, que você tem que fazer na água. Como é que é esse teste? É um teste chamado de teste de pH, que vai te indicar os parâmetros da água, se ela está muito ácida, se ela está muito alcalina ou neutra. Que tem determinados peixes que ficam em tal pH, por exemplo, neon. Neon é um peixe bonito, só que fica em pH ácido. Então, certamente já não dará para você colocar junto com o kingyu, que é um pH alcalino. Então, você tem que ver muito bem isso daí. Então, não são todos que vão poder colocar tudo junto. Tem o fator pH também. Tá. Bom, e ainda tem mais um peixe que a produção falou pra mim que tem umas imagens que é super bonito, que é o espadinha. Tem o espadinha, Eles procuraram também o disco, só que eles não deram tempo, que é o acará disco, o acará, que é tudo peixe colorido, muito bonito para água doce. E aí, qual é a água desses peixes? Um pH 6.2, tem que ser um pH baixo. Um pH baixo. Um pH baixo. Tá, então a gente pode misturar os peixes de pH baixo. Sim. Por exemplo, neon. Neon daria para colocar com disco, porque é tudo de pH baixo. Bom, vamos começar aqui pelo aquário. Como é que a gente escolhe primeiro um aquário? Acho que primeiramente tem que arrumar uma loja de qualidade, uma pessoa que te atenda, para você poder começar a montar. Geralmente quem é iniciante vai montar um aquário pequeno, porque eles têm medo de montar um aquário grande e tem aquela dificuldade, mas não dá trabalho. Se montar corretamente não vai te dar trabalho. Tá, aí escolheu o aquário. Escolher um aquário pequeno, não precisa ser aquário grande. O que a pessoa vai ter que ter em mente é ter um sistema de filtragem. Que nem hoje em dia, muitas lojas estão vendendo esses aquários que são chamados plug and play. Que ele já vem completo, ele já vem com sistema de iluminação, já vem com sistema de filtragem. Então você chega na casa, colocou na tomada, já está pronto. Porém, o que tem que ser colocado à parte? Aquecedor. Todo aquário tem que ter aquecedor? Tem. É mesmo? Tem, porque o que acontece hoje? Não pode haver variação de temperatura. Não é o fato, tem que aquecer? Não é que tem que aquecer, tem que manter a temperatura. Porque se você não manter a temperatura, vem as doenças. Então vem esse frio e esquenta. O nosso tempo está meio louco. Então nessa variação de temperatura começa a aparecer parasita. Então vem no hospedeiro, se abriga no peixe e isso pode levar à morte. Tá, então se você vai ter um aquário, presta atenção em tudo que você precisa se preocupar. O investimento não é pequeno. Aquário doce geralmente é pequeno. Água salgada é mais caro. Um aquário doce, para quem quer começar, vai custar quanto? Ó, que nem um aquário desse hoje, você vai gastar aí entre 500 a 800.
que é um aquário pronto. Já vem a iluminação, tudo. Isso sem contar com os peixes. Sem contar com os peixes. Bom, então não é um investimento pequenininho, né, Ricardo? É um investimento. Ó, se você pegar hoje um aquário marinho desse tamanho, você gasta em torno de 3 mil. Puxa. Você vai gastar bem mais. Só Bem que você mais. tem mais cor, você tem mais beleza. Aqueles aquários que a gente vê bem coloridos, às vezes tem em consultório, tem umas lanchonetes também hoje que tem uns aquários lindos. Isso é água salgada? Os que tem muita cor? Quando você vê muita cor, principalmente de peixe, é salgado. Tá. Como, por exemplo, oceanário. Quem é leigo olha e fala que é água doce, mas é água salgada. Água é muito salgada. colorido. Tá. Coral, tem muito coral, água doce já não tem. Então vamos voltar aqui para água doce, né? Aí a gente vai comprar o aquário, escolher um aquário. Esse daqui é um modelo top de linha, que já tem tudo que Sim. precisa. Mas quem vai começar com um aquário normal, aquele retangular que não tem nada disso? Então precisa primeiro ter um aquecedor. Aí, se for pegar o retangular, tem que comprar o aquecedor à parte, tem que comprar um sistema de filtragem, que é o chamado de filtro externo, ou o hang-on, que vai por fora, e um cascalho. Iluminação é mais uma presença, você simular dia e noite. A necessidade que é obrigatório ter iluminação, Tá. entendeu? Então, comprou isso. Aí você chega em casa e coloca água, coloca os peixes, é só isso? Não. Vai colocar água. E vai Que colocar tipo de água? Pode colocar água de torneira. Tá. Aí você usa um produto para decantar o cloro. Aí você usa um produto para decantar cloro, cloramina. Aí você colocou, deixa ali 15 dias rodando. Antes dos peixes. Antes dos peixes. Então, primeiro a pessoa compra o aquário, Isso. mantém o aquário, faz a água ficar do jeito certo para depois comprar os peixes, é isso? Não, aqui eu tô no Não? segredo. Não. Porque um aquário, quando você enche, tá montado, porém não tem a biologia. Você tem que pensar nisso. Se você coloca o peixe em 2, 3 dias, provavelmente ele vai morrer. Porque não tem as bactérias benéficas para poder começar a filtrar a água. Então você começa a popular o aquário com bactérias. Tem ela em líquida, tem ela em ampola. Então você coloca, deu 30 dias, faz um teste de pH para ver como é que tá os parâmetros. Depois disso que você vai começar a acrescentar peixe. Aí tem aquilo também, acrescentar peixe, o pessoal vai numa loja, pega aquele monte de peixe, pum, vai morrer? Vai morrer. É muito peixe para um aquário tão novo. Então certamente o legal é o quê? Pegar uma vez por mês, ou até por semana, coloca um peixe, aos poucos. Porque a sua biologia do seu aquário, ela vai começar gradativamente. Então, eu tô entendendo que quem tem um aquário não só vai ficar mais calmo, mas vai aprender biologia também, né? Tem que ter um pouquinho. Vai entender um pouco de água, Tem. um pouco de peixe. Tem que ter um pouquinho. De temperatura, de pH da água. Mas em si, depois não tem tanta dor de cabeça. Mas esse começo precisa desses cuidados O especiais. começo precisa de cuidado. Precisa ter essa atenção. Porque é o princípio básico hoje para você ter um aquário. O aquário ele vai começar a se estabilizar depois de 2, 3 meses. Tá. Aqueles 2, 3 meses você não tem mais aquela dor de cabeça. Você disse que depois de 30 dias a pessoa, ela começa a colocar as bactérias em quanto tempo? Não, você pode colocar logo no início, que Logo você no início. montar. Depois de 30 dias, esse aquário provavelmente já está pronto para receber o primeiro peixe. Eu aconselho ficar 30 dias. Agora, tem pessoas que já colocam depois de 10 dias. Quanto mais tempo ciclar, melhor. E Tá. um detalhe, ciclar com lâmpada apagada. Porque as bactérias vão começar a se formar quando a luz estiver apagada e não com a lâmpada acesa. Ok. Tem algum peixe que deveria ir para o aquário primeiro, antes dos outros? Ou O que isso o também pessoal fica faz aleatório? hoje? Eles colocam primeiro o carpiquinho. Aí eles falam o famoso teste. Não tem como testar o bicho vivo, né? Dá dó. Então, mas as pessoas colocam king e carpa, que são muito resistentes. Principalmente para aquário novo. Até ciclar. Depois que ciclar, eles tiram e colocam outros peixes que eles querem, né? Tá, mas aí também se você vai fazer um teste como esse, você precisa ter um outro aquário para colocar depois a carpa e o king. Senão, o que você vai fazer com esses Sim, peixes, mas né? tem muito lojista que faz esse tipo de negociação. Ó, eu te vendo a carpa e o king, quando tiver legal o seu aquário, você me traz e pega os peixes menores. Legal. Não são todas. As mães que ganham de presente um peixinho, principalmente nas festas de criança, elas ganham um saquinho. Ou às vezes a criança está passeando na feira e aí vende aquele peixe no saquinho. Sim. O que a gente faz com aquele peixe e com aquela água? Aquela água precisa ir para o aquário junto com a água nova? Não. Ou não? Não. Aquela água você tem que climatizar. Por exemplo, geralmente aqueles peixinhos que eles dão em festa é o famoso beta, que vai durar de 3 a 6 anos, dura até bem. Porém, o que o pessoal tem que fazer? Pegar um aquário pequeno, condicionar uma água nova, colocar um produto para tirar o cloro. Aí sim, você pega o peixe no saquinho, coloca dentro do aquário para climatizar a temperatura. Depois de uns 15 minutos, você acrescenta um pouco da água do aquário dentro do saquinho.
Aí você vai soltar só o peixe. Então você pega uma redinha e solta só ele. Nunca pega a mesma água e joga, porque você não sabe o que vem naquela água, o que pode trazer para o seu aquário. Às vezes a gente acha, porque eu já até ouvi isso, que a gente tem que usar aquela água, porque o peixe já está acostumado naquela água, e misturar com a água nova que a gente vai colocar naquele aquário pequeno, que seria uma bolinha de vidro. E não é assim, então? Não. Se você climatizar, dá na mesma coisa. É errado, o pessoal faz hoje é o quê? Muito lojista aconselha, você chega lá, coloca o peixe dentro do aquário, dá uns 15 minutos e solta. Tá errado. Isso aí ele está climatizando só a temperatura, mas você não sabe como é que estão os parâmetros da água. Então, geralmente, se você solta ele da maneira que eles pedem, vai morrer. Porque no pH, no saquinho, tá um e no aquário tá outro. Agora, como é que uma pessoa em casa vai saber quanto é que tá o pH dessa água? Existe um aparelho para medir isso? Existe hoje no mercado existe o teste, que é um produto líquido, que você coloca a água do aquário numa ampulheta e faz o teste com o líquido. Ele vai indicar uma coloração. Dependendo da coloração, você vê numa tabela se ela está alcalina, neutra ou ácida. E assim você vai sabendo como é que está o pH. Perfeito. Tem bastante detalhes para a gente ficar atento, se preocupar, para fazer com que essa vida marinha aqui seja de qualidade, não é? Para que seus peixes vivam melhor e mais felizes, porque peixe também merece ter toda a qualidade de vida, não é verdade, Ricardo? E se você tem alguma dúvida, o Ricardo Pires de Oliveira é aquarista, ele tem um site que é o arteaquarios.com.br, lá tem outras dicas, e através do telefone 0 operadora 11 98168 8581 você pode tirar as suas dúvidas. Muito obrigada pelas dicas. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Tchau.